Que bom. Vamos, antes de iniciar, vamos fazer uma oração? Vamos lá? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por reunir esse grupo de fiéis que estão aqui para querer saber mais sobre como se organizarem, organizar suas finanças, para poder, Senhor, adorar a Ti, não só no dízimo e nas ofertas, mas também no dia a dia do seu administrar dentro de casa, do seu administrar os recursos e bens que Tu nos entrega e nos dá, e também, Senhor, para que possamos receber mais bênçãos de Ti. Então, queremos nos preparar para que o Senhor venha e derrame Tuas bênçãos em nós, e nós preparados podemos levar o Teu Evangelho aonde Tu queres. É isso que te pedimos agora, nos dá sabedoria, derrama o Teu Espírito Santo em todos nós, em nome de Jesus Cristo, que nos salvou. Amém. Minhas irmãs, agora eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês um slidezinho que vai guiar a gente. Então, o que é que a gente tem feito nesses 15 em 15 dias? A gente tem falado de conceitos. Então, a gente falou sobre o dinheiro, a gente falou sobre o que é um orçamento familiar, a gente falou como fazer, a gente falou o porquê que o dinheiro existe, a gente falou também da importância de saber organizar e gastar. A gente recebeu algumas planilhazinhas para a gente poder anotar os gastos dia a dia, né? E o porquê disso tudo. Então, eu estava conversando com a Elaine e eu vi o seguinte, eu esqueci de ensinar o que é orçamento. O orçamento em si, o porquê do orçamento, uma coisa tão básica para o nosso curso. Então, vai ser bom que eu vou deixar gravado e todos aqueles que tiveram uma aula ou só duas também vão poder ver esse conteúdo novo, mas que também vocês vão ver que é muita revisão, é mais revisão do que conteúdo novo, tá bom? Então, a gente vai falar o que é orçamento. Então, só para a parte chata, né, do conceito, o orçamento é a parte do plano financeiro. Ele quer prever as nossas receitas, o quanto a gente ganha. Então, o orçamento é isso, ele quer prever o quanto a gente ganha e quer prever o quanto a gente gasta, que é as despesas, né? Isso pode ser para uma empresa, pode ser para um governo. Vocês já ouviram falar assim, Bolsonaro ou Lula quer gastar acima do teto de gastos, abaixo do teto de gastos, querem aumentar o orçamento. Bolsonaro cortou o orçamento, Lula quer cortar o orçamento. Eu estou falando dos dois porque pode ter fã dos dois, né? Ninguém sabe quem vai assistir o vídeo. Mas a gente vê que o governo precisa de um orçamento. O que é isso? É um teto de gastos. Um teto. Ele só pode gastar até ali. Se gastar mais, se ele gastar mais do que tem dentro do orçamento, pode ter um impeachment. Olha só, coisa tão corriqueira que a gente infelizmente vê no nosso país, né? Então, se o governante gastar mais do que ele recebeu, se ele não tiver um impeachment, o Tribunal de Contas, que é o chamado, pode ir atrás dele e mandar ele devolver dinheiro, o dinheiro que ele não tem. Então, o próprio governo tem que seguir um orçamento, um teto, um limite de gastos. Imagine a gente, se a gente gastar mais todo mês do que a gente recebe, todo mês, né? Um mês ou outro, tudo bem. Mas todos os meses a gente fazer isso, o que é que a gente vai ter? Muita dívida. Não é assim? É assim. Então, se a gente gasta mais do que a gente recebe, vai ter dívida. E é assim com o governo, com a empresa, com tudo. Tá certo? Então, isso é o orçamento, é a gente ter um limite de gastos. E para que a gente quer isso, né? Então, o orçamento familiar, né? É a mesma coisa, é as receitas, a previsão da receita, da despesa dentro de casa. Então, é isso que a gente vê dentro de casa, né? Então, é isso que a gente quer para a gente, né? E com ele, a gente consegue equilibrar nossas contas, atingir objetivos, planejar o nosso futuro. Kellen, tu sabe quando tu vai se aposentar? É a mais nova da turma. Sei não, Tem nem ideia, né? nem Mas, ideia. irmã, você já viu muita gente estar perto de se aposentar agoniado, Já. preocupado, indo atrás das coisas? É isso que a gente tem que evitar quando a gente tem um orçamento. A gente se preparar para esse futuro. Não é fácil pensar tão longe, né?
mas temos que começar, né? Temos que começar. E o que é orçamento, como eu estava falando? Orçamento nada mais é do que receita, previsão da receita, como eu falei, previsão da despesa, como também eu estava falando. Deixa eu botar aqui um raiozinho bem bacana para a gente falar. Então, é receita menos a despesa. E aí, se tiver um saldo, eu estou bem. Se não tiver um saldo, eu estou mal. Então, a receita tem que ser ou igual ou maior do que essa despesa, né? O que eu ganho tem que dar para o que eu gasto, para as minhas despesas. E aí a gente lembra algumas receitas. Quais são? É o nosso salário, se eu tiver um bico que eu faço, um aluguel que eu recebo, é o Auxílio Brasil se eu recebo, é um Prolabore se eu sou empresário, é todo tipo de dinheiro que entra na minha casa, ou na minha carteira, ou na minha conta bancária. É receita, tá bom? E as despesas, todas as nossas contas, seja de luz, de água, aluguel, as prestações, né? As mensalidades, se a gente faz algum curso, e etc. Se eu fosse listar de despesa aqui, é bem maior, né? A quantidade, mas é assim mesmo. Esse é o orçamento, tá bom? Pessoal, quando vocês tiverem dúvida, façam, não se preocupe, eu vou tentar responder. Hoje vai ser bem prático, daqui a pouco. A gente eu quero que vocês anotem muito, perguntem bastante, fiquem à vontade. Quando não entender alguma coisa, levanta a mão, tá bom? Levanta a mão não, pode clicar aí e já falar, sem nenhum problema. E o que a gente quer? Fazer um orçamento familiar, eu e vocês, né? E para quê? Para fazer. E como é que a gente faz? A gente precisa prever. Então, como é que eu vou prever quanto eu vou receber? Quanto é que eu vou prever para quanto eu vou gastar? Isso é o orçamento. Orçamento é a gente tentar prever o mais acertado que a gente conseguir, quanto a gente vai ter de receita, quanto a gente vai receber e quanto a gente vai gastar. Essa previsão, muitas vezes, é difícil de fazer, pois ou não temos o controle sobre nossas receitas, ou não temos controle sobre nossas despesas. O ideal é que a gente saiba tanto quanto a gente recebe, quanto a gente gasta. Então, isso é difícil, não é fácil de se fazer, né? Por isso que existem cursos e cursos para fazer, e vocês estão em um, tá bom? E aí a gente vai dar alguns exemplos de receitas, tá? Como é que a gente pode prever nossa receita? Se você tem um salário, é fácil, é só você olhar no contra-cheque ou na conta do banco, quanto você recebe. Então, é fácil se você tem um salário. Prolabore, para quem é empresário, quem é autônomo, quanto você tira do seu negócio por mês? É um Prolabore. Quanto você tira de lucro também do seu negócio e vai para você e vai para sua casa. Então, isso é o salário, essa é a sua receita. Ah, eu não sei, Herbert, eu não tenho um emprego fixo, eu trabalho aqui, trabalho ali, não tem certo. Como é que eu vou saber? Você tem que pegar os seus últimos 3 meses e ver quanto você recebeu. E aí fazer uma média. Pode ser também em cima dos últimos 6 meses, ou se preferir, dependendo, por exemplo, se eu for um agricultor, eu tenho 2 safras, e aí, se for por safra, aí eu tenho um rendimento maior, guardo no banco e gasto aos poucos. Acontece isso também. Então, é melhor que você faça anual e depois divida por 12 meses. Aí você vai saber quanto você tem ali disponível por mês, né? Então, a gente pega tudo que recebe, dilui em 12 vezes, e a gente sabe quanto a gente recebe ali por mês, né? Quanto é o nosso limite, quanto eu tenho de receita, tá? Então, é assim que a gente tenta prever nossa receita. E nossos gastos? É bem mais simples na escrita, mas é bem mais difícil fazer. Por quê? Os últimos de 1 a 3 meses, você tem que anotar. Lembra que nossa primeira aula, a gente pegou e eu dei uma planilhazinha para vocês anotarem tudo que gastassem. Eu disse, anotem tudo, a data, o que foi e quanto foi. A data, o que foi e quanto foi. A data, o que foi e quanto foi. Dia 3, na padaria, né, comprei pão, R$ 8. Dia 4, paguei a conta de luz, R$ 250. Dia 5, foi a conta de água, R$ 80. Enfim, era para anotar tudo. Por quê? Para a gente ter uma ideia de quanto a gente gasta.
quanto nossa casa gasta. Então, o ideal é que fosse nos 3 meses, e aí vocês fizessem uma média. Só que aí eu peguei só de um mês, que era para ser o mês de maio. E aí eu sei da dificuldade que muitos tiveram de anotar. E o que é que a gente diz? Então, anotem em um aplicativo, anotem em um caderninho, anotem na melhor forma que você acha. O nosso irmão René e nossa irmã Kellen falaram uma ótima forma, que é um grupo de WhatsApp. Colocaram os dois, e aí quando um gasta, coloca lá. O outro gasta, coloca lá. Eu não sei como é que eles fizeram no Dia dos Namorados, porque aí como é que eles vão colocar o presente? Presente para René, Dia dos Namorados. Não podia, né? Depois de entregar. Depois... Deixou a notinha guardada, né, irmão? E aí, no Dia dos Namorados, mandou lá. Aí René botou buquê de uma rosa. Brincadeira, mas botou lá o seu presentinho e colocou os seus gastos. E o importante é anotar. Não adianta você fazer o seu orçamento sem saber o que você gasta. A gente primeiro precisa saber onde está, para saber como queremos estar, para depois ir caminhar até esse queremos estar. Então, como na primeira aula, a gente precisa saber primeiro onde está. Então, por isso que é importante todos anotarem. Se você não começou a anotar, então não perca tempo, porque aí você não tem como você ter um orçamento, você se controlar suas finanças, se você não anotar. Precisa primeiro anotar. Eu sei que é chato, por isso existem várias ferramentas e a gente está dando alternativas, seja o caderninho, seja o grupo do WhatsApp para ficar anotando, seja uma ficha, seja um aplicativo de celular. Anotem, anotem, anotem. É super importante que a gente tenha isso anotado para depois a gente fazer o orçamento, para a gente prever nossas despesas, tá bom? E nada melhor do que o histórico de como a gente vive e como a gente gasta para a gente saber essas despesas, tá bom? E aí vem o orçamento mesmo. A gente vai tentar prever a receita, vai tentar prever a despesa, mas também a gente, para fazer um orçamento, tem que ter um objetivo. Como é que eu vou fazer um orçamento? Depende do seu objetivo. Como assim? Depende do meu objetivo. Porque lembra que eu disse que o orçamento é um teto de gastos? É um teto de gastos. Então, para que eu vou botar um teto de gastos para minha casa? Para que eu vou botar um teto de gastos na minha família? Por que eu vou botar um teto de gastos para mim? Ter um teto de gastos é ruim. Eu gostaria de comprar tudo que eu quero. A questão é que precisamos de um teto de gastos para não termos dívidas. E se a gente já tem dívida, é porque a gente não tinha um teto de gastos. E a gente gastou mais do que poderia. Ah, Herbert, eu gastei mais do que eu poderia porque teve uma questão de saúde, eu tive que gastar mais com remédio, eu tive que gastar mais com médico. Aí eu digo, ok, a gente vai ver algumas soluções para que esses gastos, que são emergenciais, se tornem cada vez menos imprevisíveis. Por quê? Todo mundo adoece? Sim ou não? Sim, todo mundo adoece. Todo mundo vai fazer pelo menos uma consulta no ano? Provavelmente sim, pelo menos para fazer um check-up. Quem usa óculos, com certeza vai no oculista, pelo menos uma vez no ano ou a cada 2 anos. Estão vendo que, mesmo que a gente seja pego de surpresa com relação à consulta médica e remédio, a gente sabe que gasta todos os anos isso, não é? Então, a gente tem uma previsibilidade disso, tá bom? Então, por que é importante nosso objetivo? É da gente não cair e não ficar do jeito que a gente está hoje. Porque se hoje a gente está aqui conversando sobre fazer um orçamento na família, sobre a gente saber como gastar melhor, é porque hoje precisamos de uma ferramenta como essa. Ou seja para atingir um objetivo, ou seja para sair de uma dívida. Não é? Então, estou falando de mim também, eu tenho meus objetivos. Graças a Deus, eu já passei da parte da dívida. Mas não foi fácil, eu vou contar isso no final para vocês, tá bom? Então, depende do seu objetivo. Temos que ter um objetivo, pessoal. Temos que entender que precisamos de uma força para nos lembrar quando a gente estiver comendo, em vez de estar comendo carne, estiver comendo frango, ou quando não tiver mais frango para comer, a gente está comendo não é ovo. A gente tem que entender
uma força maior, que vai ser Deus, mas, lógico, junto com o nosso objetivo. O porquê eu não estou comendo carne hoje? Estou comendo sardinha. O porquê que hoje eu não estou saindo para comer fora? Eu vou comer dentro de casa. Ou eu vou fazer uma visita e vou comer lá na casa do irmão Paulo. Enfim, por que não? Então, a gente tem que entender os objetivos, tá? Então, a gente fez esse exercício lá, que é o seguinte, que ajuda muito a gente. O que eu faria com R$ 1 milhão hoje? O que eu faria com R$ 1 milhão hoje? Isso nos ajuda a exercitar, a pensar quais são as nossas prioridades e o que é que está doendo na gente hoje. Muitas das nossas listas seriam pagar minha dívida e da minha família. Seria também comprar um carro, já que eu não estou conseguindo me locomover. Quitar minha casa ou construir minha casa ou comprar uma casa, se eu não tenho uma casa própria, está no meio do caminho, ou se eu já tenho, quero melhorar, quero ampliar, botar uma garagem, ajeitar um quarto, fazer uma pintura, fazer uma reforma, enfim. Guardaria para a época de faculdade do meu filho. Enfim, a gente tem que... Esse exercício do 1 milhão eu acho muito bom para aflorar os nossos objetivos. Para aflorar, a gente conseguir verbalizar, escrever o porquê que a gente quer fazer um orçamento. E isso tem que ser uma força motriz. E essas frases de objetivos têm que ficar em cima de cada orçamento, ou atrás dele, para quando você tiver uma dificuldade, entender o porquê está tendo que fazer algumas concessões, você vê os seus objetivos. Eles têm que ser só fortes o suficiente para você entender que tem algo melhor depois do que o que você está cortando agora, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso orçamento, né? Eu falei que o orçamento depende, né? A gente entende que cada pessoa terá vários tipos de orçamentos ou orçamentos diferentes ao longo da vida. Primeiro, porque o nosso propósito financeiro também vai mudar durante os anos. A gente vai conseguir, se Deus quiser, a nossa casa, a gente vai conseguir, se Deus quiser, pagar nossas dívidas, então a gente vai substituindo esses objetivos, tá certo? Então, lembra que a gente vai ter vários, seja um orçamento, um teto de gastos para eu ficar sem dívida, seja um teto de gastos para eu poder construir logo minha casa, seja um teto de gastos para fazer uma reserva de emergências, que eu tá tendo tantas, ou se eu quero começar a investir e pensar no meu futuro, quem sabe numa aposentadoria, quem sabe fazer um spa, quem sabe construir uma igreja, por que não, né? Então, a gente tem que ter essas coisas em mente. Como fazer nosso orçamento? Para ajudar a gente a fazer o orçamento, a gente tem que separar as receitas e as despesas em categorias. Por exemplo, comprar pão, eu gastei com o quê? Né? Pegar um mototáxi, eu gastei com o quê? Então, isso eu tenho que colocar dentro de algumas categorias, porque a gente coloca limite de gastos, não geral, assim, eu tenho que gastar R$ 2.000 por mês. Sim, aí eu vou gastando tudo assim? Não, eu tenho que primeiro botar o que é prioridade, as categorias. Então, o que é prioridade, por exemplo, a alimentação, comida, feira, né? O que é prioridade? O teto, onde eu moro. Então, se eu pago aluguel, o aluguel é prioridade. Então, a gente tem que ter algumas prioridades. Por isso que a gente bota em categorias, tá bom? Então, a gente vai ver algumas categorias para as receitas. Bem parecido com aquele que eu já coloquei, seja um salário, um bico, um aluguel que eu receba, o Auxílio Brasil, né? Ou outros, né? Uma venda, se eu vendo algum tipo de produto. Então, assim, as vendas que eu faço. Então, esses são as minhas receitas, tá? E as categorias de despesas. Aí a gente pode colocar essas aqui. Moradia, ou a gente pode chamar de casa. O mercado, que aí é também produto de limpeza, que a gente compra geralmente tudo junto, né, no mercado. Saúde, que seria uma consulta, seria uma farmácia. Animais de estimação, né? Transporte, aqueles que têm, né, animais de estimação. E quando a gente tem, geralmente eles também viram prioridade, junto de comida. Por quê? Porque eu não vou levar no veterinário quando eles estão doentes? Vou. Eu não vou botar para vacinar quando... Vou. Não vou comprar ração, vou deixar ele morrer com fome. Não, vou deixar comprar ração. Vira um agregado ali da família, né? Alguém da família. Então, vira prioridade, né? E aí, transporte. Hoje a gente vive longe dos cantos, a gente precisa se locomover, seja por mototáxi, seja botando gasolina, seja por carona, enfim, a gente precisa.
E aí vem as não tão essenciais, mas educação a gente também precisa, cuidados pessoais. A gente precisa fazer o cabelo de vez em quando, cortar, ficar bonitão, né? Então a gente tem nossas necessidades de bem-estar também. Precisamos dos nossos cuidados pessoais, seja uma academia, enfim. Roupas, precisamos, né? A gente não está no Jardim do Éden, então a gente precisa de roupas. A alimentação fora é um tipo de lazer, né? Então, eu esqueci de botar aí, lazer, por exemplo, né? Outros tipos de lazer, um livro, hoje não tem mais CD, né? Mas tem Netflix, tem Spotify, tem Deezer. Isso é lazer, né? Compras, eu preciso comprar uma geladeira, eu preciso comprar uma cama box, eu preciso, enfim, dívidas. Opa, despesas também é dívida, sim, porque a gente precisa, não vai ser hoje, mas a gente vai ter uma aula só sobre dívidas, e a gente vai incluir também cartão de crédito. Mas hoje, como é só revisão, a gente não vai falar delas, mas sim, precisamos colocá-las dentro dos nossos orçamentos, para que a gente possa pagá-las e depois nos livrarmos delas, deixar para o passado, tá bom? Então, essas são as algumas categorias, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, tudo tranquilo até agora? Tudo em paz? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou falando. E agora vem a prática. A gente vai fazer uma historinha com o doutor João. E João, aí a gente vai se colocar no lugar, vai fazer um orçamento para ele agora. Essa é a hora da prática. E aí a gente vai rever. Pode falar, irmã Gisele. Tá sem o microfone. Aperta aí no microfone. A gente não, tá ouvindo ainda não. É o microfonezinho. Eu não sei como é que eu consigo mostrar o símbolo do microfone. Está desligado seu microfone. A senhora Ah, ela saiu. Ela conseguiu levantar a mão, não foi? Mas não conseguiu apertar no microfone. Eu acho que ela volta já. Quando ela voltar, a gente pergunta então qual era a dúvida dela. Então, por aqui, até aqui tudo bem, né, irmãos? A gente só. Aí. Voltou, mas ainda tem que ligar o microfone, irmão. É o primeiro botãozinho. É o primeiro botãozinho. Da esquerda para a direita. Era para ser o primeiro botão. Depende, né? Porque no meu celular mostra é o de desligar primeiro. Aí desligar é o primeiro, é. No celular. No computador é que o fone é primeiro. E você desligou o seu também. Esse tracinho, né? Esse símbolo que você vê em align aí em cima, eu acho que dá para ver, não dá? Ela Isso, saiu. ela. Rapaz, não pena. Eu vou dar continuidade, tá, irmãs? Aí quando ela chegar, a gente tenta. Olha ela de novo. Eita, irmã. Irmã, Mas fica ó, assistindo, então. Se não consegue, viu? Ligar o microfone, não tem nada, não. Fica assistindo. E eu faço o seguinte. Tá escutando? Pronto. Mas a gente não consegue lhe ouvir. Então, fique assistindo, tá certo? O que é que eu quero que a senhora faça? Anote as perguntas, que depois eu ligo para a senhora e pego direitinho, se for o caso, tá bom? Se a senhora tiver alguma desliga aí. pergunta, anote para não esquecer, já que não consegue falar. Mas, Kelly, diga aí. Não, não. Senhora, Pois vamos continuar. Agora a ideia é a gente fazer um orçamento real. Vamos fazer um orçamento real agora. De alguém. Vamos ver se essa história que eu vou contar é parecida com a nossa. João tem um salário de R$ 2.200, ó. Salário bom, né? E não consegue chegar no final do mês com dinheiro nenhum. Não consegue. Geralmente ele passa metade do mês usando cartão de crédito, porque não tem mais dinheiro no banco. Se você está se identificando com o João, é só coincidência. Às vezes, ele tem alguns gastos extras, como consulta no médico, farmácia, comprar um pneu para o carro, material escolar, uma viagem que ele faz para ver os parentes, que aí gasta mais com gasolina, né? E esses gastos a mais, ele nunca consegue se encaixar dentro desse salário dele. Ele nunca consegue.
Então, ele está vivendo sempre apertado, né? E dependendo do cartão de crédito. João não aguenta mais ser endividado, né? E pedindo de vez em quando dinheiro emprestado para cobrir alguns meses, né? Que teve algum imprevisto. Ele quer controlar os gastos a partir de agora, para poder saber onde vai seu dinheiro todo mês. Então, quem vai ajudar somos nós. Vamos ajudar João a fazer um orçamento para ele. Um teto de gastos. E esse teto de gastos vai dizer a João como ele vai gastar e de que maneira ele consiga encaixar tudo que ele precisa para a sua própria casa, tá bom? E como é que a gente vai fazer esse orçamento? Tem alguns passos. Para fazer o orçamento de João, primeiro, passo 1, saber o objetivo que João tem e a sua família tem. Lembra que eu falei que a gente tem que começar com o objetivo? Qual é o objetivo da família de João? A gente precisa saber esse objetivo. Segundo passo para a gente fazer, né? Saber quais as receitas da família. Não é só de João. Quanto dinheiro entra? Porque o orçamento é da família, é para todos, né? Então, aqueles que vão participar desse orçamento, que vão gastar desse dinheiro, tem que também contribuir. Ah, mas ele não é de menor, ele não tem emprego, tudo bem, mas ele tem que participar sabendo como é o orçamento da família, para entender até que ponto pode gastar aquilo ou não. É difícil, mas tem que ser feito. Porque se não for de mão dadas, vai ficar em cima de uma pessoa só toda a responsabilidade e não vai conseguir, porque só essa pessoa vai sofrer. E me desculpe, ela sozinha não vai aguentar a carga. Então tem que sim. Se todo mundo que se beneficia daquela renda tem que também se beneficiar da força que vai fazer para que tenha um teto de gasto. E todo mundo tem que participar, tá bom? Não é fácil. Por quê? Porque a gente quer tudo de bom para todo mundo. Mas existe um limite. Existe um limite. A gente não pode viver na dívida. Ou só aumentando essa dívida, gastando mais do que se entra, né? Então, temos que saber a receita. Quanto entra. Temos que também saber as despesas. Como é que a gente sabe as despesas? A gente falou aqui um pouco, já, né? A gente falou, vamos anotar o que a gente gasta. Aí a gente vai saber com o que gasta. A gente vai saber para onde vai as despesas. Passo 4, saber as despesas que não vêm todo mês, mas são previsíveis da família. E a gente já falou algumas delas. Consulta médica, farmácia, né? A gente viu que se eu tenho um carro, ele vai ter que ter manutenção 1 ou 2 vezes no ano. Se eu tenho moto, a mesma coisa, né? Então, a gente tem esses gastos que não são todos os meses, mas eles vão vir. É certeza. Não tem como fugir. A gente já sabe que eles vão vir. Então, se a gente sabe que vem, vamos ver quanto é que a gente pagou o ano passado, que a gente tem uma ideia de quanto vai pagar esse ano. Tá? E, por fim, aí no final, a gente faz o orçamento. A gente faz nosso teto de gastos. Depois que a gente souber tudo isso, é que a gente faz o nosso teto de gastos. É quando a gente fizer saber quanto entra, quanto sai, é que a gente faz, pronto, então todo mês eu só vou gastar isso com o mercado. Todo mês eu vou gastar isso com saúde. Todo mês eu vou gastar isso com transporte. E me segurar dentro disso. Se eu me segurar, eu sei que daqui a um determinado tempo eu vou conseguir aquilo, aquilo outro. Então, vamos ver o que é que João quer. Então, vamos para o passo 1. Qual é o objetivo de João? João tem 3 objetivos. Primeiro, sair da dívida. Segundo objetivo de João, usar menos o cartão de crédito. Por quê? Porque tem mês que ele nem sabe quanto gastou. Às vezes ele gasta demais, porque o cartão de crédito está ali disponível, ele gasta. Quando vê, no outro mês, a conta é enorme. Ele quer diminuir esse gasto para o cartão de crédito. E João, ele é audacioso. Ele tem um sonho maior. Ele tem um sonho emocional de poder fazer o aniversário de 15 anos da sua filha, que vai ser em dezembro.
Ele já sabe que ele quer fazer isso, ele quer realizar esse sonho para a família e para a filha. Então, ele queria ter R$ 2.000 para fazer não é o grande, mas é dentro das possibilidades da família, fazer 15 anos com um orçamento de R$ 2.000 em dezembro. Então, esses são os 3 objetivos de João. Será que a gente consegue ajudar ele a fazer? Não sei, depende da situação que ele se encontra, né? A gente tem que ver. Então, vamos lá. Vamos ver como é que João está. Esse é o passo 1. A gente já anotou os objetivos de João. Passo 2. Quais são as receitas da família? Então, a gente vê que João tem um salário de 2.200, tá? Todo mês, é certo já. E Maria, que é sua esposa, ela faz artesanato e crochê. Crochê, tá certo? Eu acho que tá certo. E aí ela ganha entre R$ 100 quando vende pouca coisa, a R$ 600 quando vende muito. Então, varia, né? Fica variando entre 100 e 600. Essa é a receita da casa. O salário de João, mas essas vendas que Maria tem de vez em quando, tá bom? Vamos agora para o passo 3. A gente já viu a receita, já viu os objetivos, né? Já viu o passo 1, os objetivos, viu o passo 2, as receitas. Geralmente são menores, as quantidades, e rapidinho a gente sabe quais são. Passo 3, saber quais são as despesas mensais. E aí, como é que a gente vai saber? João não tem ideia quanto é que ele gasta por mês, com a moradia, com gasolina, com farmácia, dentro de casa. Então, como é que ele vai saber a despesa mensal? Isso daí acontece com muitos de nós. Então, a gente vai dar a ideia, né? Demos a ideia para João anotar tudo que ele gasta, inclusive os centavos dados na esquina no semáforo, quando alguém pede, para que ele pudesse saber com que ele gasta sua renda. Então, ele precisa saber com que gasta normalmente para poder ter um limite de gastos. Então, ele precisa contabilizar, anotar, saber o que é que ele gasta cada mês, para saber quanto é o seu gasto, tá? E aí ele fez. Olha o que ele anotou para a gente. Ele anotou um mês inteirinho para a gente. E ele anotou assim, ó, 1.300 com cartão de crédito. Quem nunca teve uma conta de mais de 1.000 no cartão não sabe o que é dever. É complicado, né, irmão? Ai, é. Ele ainda gastou, além do cartão, 390 no mercado, 250 de gasolina, R$ 60 na farmácia, 120 que ele saiu uma vez com a família para comer fora. Foi 2 pizzas grandes com um suco, deu R$ 120. Ele ficou assustado com os preços das coisas, mas foi esse o preço. R$ 40, né, de Netflix. Ele paga 90 de internet, 230 de energia e ainda 54 de água. Ele não sabe onde gasta essa água, mas foi R$ 54. Ele achou até bom que teve mês que foi 80. Então, esse foi o gasto do mês dele. Só que aí tem um problema. Lembra que a gente tem que pegar essas despesas e colocar por categoria o que é moradia, o que é alimentação, o que é transporte, para que a gente possa juntar e somar essas coisas. No celular deve estar bem, por isso que eu estou lendo, viu, irmã? Eu sei que no celular está ruim de enxergar, que está pequenininho, né? Mas vou lendo aqui para vocês. E não se preocupe, depois eu mando o vídeo para a gente assistir. Então, esses gastos, ele anotou. E aí a gente vai botar por categoria, para a gente ver como é que fica. E aí a gente botando por categoria, a gente disse assim, ó, mercado, né? Categoria mercado. Gasolina, é transporte. Os R$ 60 que ele gastou com farmácia é saúde, né? Eu botei farmácia aqui, mas é saúde. O jantar fora é aquela alimentação fora, dentro daquela categoria. Netflix é lazer, né? Internet, moradia. A gente já bota dentro de moradia hoje em dia, né? Não é nem lazer. É obrigatório ter, né? É comunicação mesmo. Energia, moradia. Água,
Moradia. Só que aí tem um problema. E o cartão de crédito, eu boto em qual categoria? 1.300. De... Diga aí, minha irmã Kelly, eu boto aonde? É dívida. É dívida? É dívida. Então, existe um conceito bem interessante quanto ao cartão de crédito. A gente tem que abrir o extrato. Só que não serve para esse mês essa conta que ele pagou esse mês. Como assim? Porque essa conta que ele pagou esse mês, ele gastou quando, na verdade? Mês passado, não é assim? Então, esse cartão de crédito é gasto do mês passado, que chegou agora a conta. Essa é a pegadinha do cartão de crédito. É que você gasta o dinheiro que vem. Não é o dinheiro que eu tenho, é o dinheiro que eu acho que vou ter. Por isso que cartão de crédito ele é bom para o que ele se propõe, que é dividir em parcelas as compras. Para isso ele é show. Mas para você gastar com coisas do mês que você tá, todo mês você tem gasto, por exemplo, feira, gasolina, até pagar uma conta de água e de luz, que teve um tempo que podia pagar pelo cartão de crédito. Se você paga essas contas dentro do cartão, então o que acontece? Você está gastando dinheiro que era para ser desse, que vai ser, né? Que era para ser do mês, você está pegando emprestado. É um dinheiro emprestado que você está pegando. E o dinheiro que você tinha para aquele mês, você do mês seguinte já está comprometido com o mês passado para pagar a dívida do mês passado. Então, quando o Kellen falou cartão de crédito é dívida, é porque é verdade. É dívida do mês passado. Só estou prorrogando essa dívida. Então, eu já estou me endividando. Então, esse cartão de crédito. Então, como é que a gente faz, então, para saber as despesas de João? Primeiro, riscar esses 1.300. Riscar, Paulo, é? Por que riscar? Porque eu já disse, isso são despesas do mês passado. E o que é que João tem que fazer, então? Anotar as despesas deste mês que ele gastou isso aí, as despesas que ele gastou com cartão, que ele pagou com o cartão. E aí são despesas daquele mês. Aí sim. A dívida vai vir mês que vem, vai. Mas é para entender o que é que eu gasto dentro de um mês. Então, quais foram os gastos que ele teve nesse mês, que ele pagou não com dinheiro, mas ele pagou com cartão. Então, a gente tem que anotar isso. Aí a gente tem a despesa, o raio-x que a gente quer daquele mês. E aí, João fez isso. Ele pegou e... Deixa eu voltar. Isso. Aí aqui a gente está vendo que a gente não sabe quanto é de cartão. E aí a gente vê o seguinte: os gastos com cartão de crédito são contabilizados dentro do mês que você gasta. Era isso que eu estava explicando. E tem que ter a certeza que terá o dinheiro para pagar tudo no mês que vem. Porque senão a gente não faz esse gasto com esse cartão. Esse é o ideal, tá? Esse é o ideal. Só fazer o gasto com cartão de crédito se eu tenho certeza que vou ter o dinheiro sobrando no mês seguinte. Se eu não tivesse dinheiro sobrando no mês seguinte, eu tento me segurar. Se não for essencial, eu não gasto com cartão. Se não for essencial, tento segurar o máximo possível, tá bom? No caso de João, nesse mês, ele gastou 2.430. Ele desembolsou, ele tirou do bolso 2.540. Lembra quanto era o salário dele? 2.200. Ele gastou mais do que podia. Mas aí só deu tudo certo, sabe por quê? Porque Maria ganhou 600 nesse mês. Como ele tinha 2.200, Maria tinha 600, deu 2.800. Eles conseguiram dizimar e depois do que sobrou, eles conseguiram pagar o cartão e pagar todas essas contas com dinheiro. Só que o que aconteceu? Esses 1.300 que eles gastaram com cartão, faltou no orçamento do mês, dentro do mês. Então, o que é que eles começaram a fazer? A gastar dinheiro de novo aonde? Dentro do cartão, para poder fazer feira, comprar gasolina, para poder fechar o mês.
E aí, quais foram esses gastos que eles pagaram com o cartão? Foram esse aqui, ó. Primeiro, para fazer o orçamento, para saber o que eles gastaram dentro do mês. A gente pediu para eles tirarem esse pagamento que eles fizeram com o cartão e que eles relacionassem para a gente os gastos que eles fizeram pagando com o cartão dentro desse mês. E aí eles disseram para a gente, vai vir no extrato do mês que vem do meu cartão mais R$ 225 que eu comprei no mercado com o cartão, mais R$ 160 de remédio que eu fui na farmácia, que eu paguei com o cartão, R$ 300 de uma consulta que eu fiz com o oculista, o médico, que eu paguei com o cartão, R$ 150 que eu tenho uma prestação de uma geladeira e R$ 250 de gasolina que eu paguei com cartão. Então, ele já sabe quanto vai ser o cartão do mês que vem. R$ 1.085. Essas despesas eu contabilizo nesse mês aqui que eu estou. Para quê? Para eu ter uma ideia de quanto eu gasto dentro de um mês. Lembre que a gente está no passo 3, que é o quê? Saber quais são as minhas despesas. Depois que eu separei o que é que eu comprei com cartão, eu separo também por categoria. Então, o mercado, categoria mercado, o remédio, o oculista na categoria saúde, né? A prestação da geladeira são as compras e a gasolina, transporte. E aí está todo o gasto do mês de João. Aí sim, depois que a gente revisou, ele tirou o cartão do mês anterior, que ele pagou esse mês, e ele botou, aí aqui está os gastos com dinheiro, e esse aqui foram os gastos que ele fez com o cartão este mês, que vai vir na fatura do mês que vem. Então, mercado, remédio, oculista, então, e já separado por categoria, todos eles, tá bom? E aí como é que fica? Vai ficar assim o total. Ele somando por categoria. Moradia, ele gastou 374. Que é isso? Água de luz, a internet, a água. Transporte, foi a gasolina, que ele não fez nenhuma revisão. Lazer, foi o Netflix. Saúde, foi o oculista, foi os remédios. Então, ele está separando, somando agora por categoria de despesa. Cuidado pessoal, nenhum animal de estimação ele não tem. Mercado, 615. Alimentação fora, foi aquela pizzazinha, 120. Compras, 120, que é o que? A geladeira. Sabe quanto é que ele gastou no mês? 2.319. Esse é o gasto da família no mês. 2.319. Ele descobriu quanto ele gasta em um mês. 2.319. Então, ele já sabe quanto é que ele gasta por mês, tá bom? E aí vamos para o próximo. E aí eu pergunto, esse daqui já é o meu orçamento? De quanto eu gasto por mês? Ainda não. Ainda não é o meu orçamento. Ainda não é meu teto de gastos. O que é que eu preciso? Eu preciso fazer agora aqueles gastos anuais, que é o quarto passo. Para este passo, pedimos a João todos os gastos que ele lembra no ano passado, que foram uma surpresa para ele, o que ele sabia que teria durante o ano, né? Aí o exemplo é IPVA, material escolar, IPTU, né? E são coisas que a gente sabe que vai gastar. Vai gastar, todo ano tem. A questão é que muitas vezes a gente não se prepara para eles. Então, como é que a gente vai se preparar? Como é que a gente vai ensinar João a se preparar para esses gastos? Ele listou todos os gastos que ele lembrava. Ele lembra que paga de IPTU, IPVA da moto 360. Ele lembra que o material escolar foi em torno de 380. O IPTU foi R$ 96 da casa dele. E ele sabe que anda muito de moto. E ele faz geralmente 2 revisões no ano da moto. E cada revisão é R$ 160. Então, assim, ele só colocou os gastos que ele vai ter de vez em quando, mas é certeza que ele vai gastar. Só que a gente disse assim, João, tá faltando coisa aí, João. E tu não adoece não, é? E aí a gente viu a lista dele e disse, epa, tá faltando aí a parte de saúde, que muitas vezes a gente esquece. Aí João lembrou que realmente gastou bastante com saúde. Aí ele botou as consultas médicas do ano passado, foi R$ 1.200.
e os remédios R$ 800 no ano. Eu acho que ele gasta pouco no ano, mas aí foi o que ele gastou, né? Então, a gente vai anotar aí o que João gastou nesse ano. E aí, todos esses gastos que está aqui listados são aqueles gastos que são anuais, que ele sabe que em algum momento ele vai ter que desembolsar, ele vai ter que ter aquele dinheiro. Então, se ele vai ter aquele dinheiro, então tem como prever. Então, a gente vai colocar isso dentro do nosso orçamento, tá bom? Então, vamos lá. Botei por categoria, então o IPVA é transporte, material escolar é a categoria educação, IPTU é a categoria moradia, revisão da moto, transporte também, consultas médicas e remédios, aquela categoria que a gente chama de saúde, tá? E aí a gente viu assim, ó, somando elas, a gente viu que com o transporte, com os gastos anuais, é R$ 680. Com a educação, 380. Moradia, 96. Com saúde, R$ 2.000. No mínimo, R$ 2.000 é gasto com saúde, no mínimo. Então, ele anotou isso aí. Aí, sabe quanto é aqueles gastos que ele tem certeza que vai ter dentro do ano e ele tem que prever, tem que guardar esse dinheiro? R$ 3.150. É um dinheirinho, né? E se a gente não tivesse dinheirinho na hora certa, a gente fica com dívida. E, geralmente as dívidas começam assim. A gente tem nosso salário, tem aquele dinheiro e a gente sabe que cabe, dá para a gente viver um mês com aquele dinheiro. Se não tiver nada além do que a gente já tem, que é água, luz e comida. Se for só água, luz e comida, dá. Agora, quando tem um imprevisto desse, aí a gente começa a entrar nas dívidas, né? Então, ele tem que arrumar R$ 3.100 todo ano para pagar essas coisas extras. Mas é uma coisa extra que ele quer se preparar agora. Então, a gente sabe. Como é que ele se prepara? É pegar esse recurso, esses 3.100, e guardar. Que ele vai gastar, então ele tem que fazer como se fossem umas prestações. Ele divide por 12 e vai guardando a cada mês. Quando tem IPTU e PVA, ele paga. Por quê? Porque ele guardou um pouquinho a cada mês. Tá? E aí a gente vai fazer isso agora. Vai dividir isso por 12. Esse slide está dando um exemplo do IPVA. O IPVA é R$ 360. Quando ele divide por 12 meses, vira uma parcela de R$ 30 que ele tem que guardar em algum lugar para quando chegar no mês do IPVA, ele ter os 360 e pagar esse IPVA. Isso é dificílimo de fazer, minhas irmãs. Meus irmãos que vão assistir depois. É dificílimo. Mas se a gente não fizer assim, vamos entrar em dívida. Essa é a verdade. Então, orçamento familiar, ele não é fácil. Por isso a gente ora antes de fazer. Por isso que a gente ora toda vez que a gente recebe o salário e pede sabedoria para onde ir com aquele dinheiro e o que fazer. Por isso que a gente ora no final do mês e olha a nossa conta quando está zerada e pede provisão do Senhor. Por isso que orçamento familiar não é fácil, mas é necessário ser feito. Agora sim, irmã, pode falar. Ah, irmão, eu preciso fazer isso. Achei bem interessante, viu? Porque aqui em casa é aleatório, viu? Isso vai lhe ajudar muito, irmã. Estou E quando a impressionada. gente não se preocupe, não. A minha ideia é de que quem quiser, depois que anotou um mês, quem anotar um mês inteiro de todos os gastos que fizer, diz, Paulo, eu anotei. Podem me chamar, que eu vou fazer o cálculo com a calculadorazinha junto com vocês e faço esse orçamento para vocês, junto com vocês, individual, não é em grupo. Eu Não é em sei. grupo. Vai ser uma visita e eu faço individual. O que eu estou pedindo para cada irmão é anote pelo menos um mês dos gastos de vocês, que eu vou com o maior prazer e vou com vocês. E esses passos a gente faz junto, até montar um orçamento para vocês. Tá certo? Então, Tá certo. esse daí é um desafio que é para cada um, e aí eu Vai ser faço, preciso eu começar do zero. comece do zero. Mas anote, um mês inteiro. Pode começar de amanhã, do dia 20 ao dia 20 do mês que vem. E a gente senta, irmã, e faz o orçamento para você. E eu vou lhe dizer até onde eu vou deixar você, para você caminhar só. Daqui a pouco eu lhe Sério. mostro, tá certo? Uhum. Então, é importantíssimo a gente fazer essa reservazinha do IPTU, do IPVA, dividindo por 12 meses, como eu estava falando. Tá certo?
Eu E tive aí, que dar uma saidinha, mas eu entrei de novo. Ó, eu aqui, ó, tudo anotadinho, ó. tá anotado, já está pronto. Prontíssimo. Já Quando tá vocês aqui os. quiserem, eu faço uma visita e a gente começa a fazer o de vocês. Pronto, aqui tem mais de 3. Aqui tem mais de 3 meses. É. Na Aí verdade, tá desde conseguiram, Gisilda, janeiro. anotar Desde tudo. janeiro. Que beleza, né? Mas a senhora também consegue, irmã. Pode ter Quem me certeza. dera. Vai conseguir. Ou com um Consegue. grupozinho de WhatsApp para botar no WhatsApp, ou no papel, no caderno. Anote tudo. Que sair de dinheiro, anote. Ah, mas eu paguei com cartão. Anote, como eu estava ensinando. Ah, eu paguei com cartão, mas eu gastei esse mês? Gastei. Anote. Para a gente poder, no final, ter uma ideia do que é que sai e como sai. Tá bom? Anote. Não desespere, não. Ore e anote. É o primeiro passo. Não tem para onde correr. É esse o passo. Viu? E o orçamento, o restante, não se preocupe, não. Tá bom? Vamos continuar. Vou continuar aqui. João, o que é que ele disse? Ele anotou o IPVA, ele anotou as consultas, ele anotou os remédios, ele anotou o IPTU, então, e o material escolar, que é aquele gasto esporádico, de vez em quando, mas ele sabe que vai ter. E aí a gente fez o que para ele? Dividiu em 12 parcelas, cada coisa. Então, as revisões da moto e o PVA deram o que mensal? R$ 57 mensais, que ele sabe que tem que guardar todo mês, para quando tiver revisão ele ter dinheiro, para quando ter IPVA ele ter o dinheiro. A educação, que é, no caso, o material escolar, ele dividiu em 12 parcelinhas de R$ 32. Então, se ele guardar R$ 32 todo mês, quando chegar em janeiro, ele tem o dinheiro do material escolar. Moradia, que é o IPTU, R$ 8 por mês, ele guardando, ele paga o IPTU à vista. Saúde, em vez de ele não tem condição de pagar um plano de saúde, e ele sabe que vai ter algumas consultas que ele vai ter que pagar à vista, então o que é que ele fez? Ele vai separar R$ 167 para todo mês ele se juntar, e aí, quando ele precisar ir no médico, ele tem o dinheiro. Quando ele precisar de uma farmácia, ele tem o dinheiro. Por quê? Porque são esses gastos extras que estavam fazendo ele se endividar, tá certo? Lembrando, se ele fizer essa partilha aqui, ele vai conseguir juntar R$ 3.100. Mas ele vai conseguir juntar mesmo? Vai não. Por que ele não vai, Paulo, juntar R$ 3.000 no final do ano? Porque ele vai gastar. Porque são gastos. Ele vai ter que gastar esses R$ 3.100. A única coisa que ele está fazendo é juntando um pouquinho antes, para quando chegar no momento, ele vai gastar. Então, isso não é poupança. Isso é gasto previsível. Ele sabe que vai ter que gastar. O que ele está fazendo é juntando antes para não ficar com dívida na hora de pagar. Como a irmã falou, se ficar aleatório, vai chegar no mês que a gente vai precisar de um dinheiro a mais e não vai ter. Aí corre pro cartão. Então, aí tome no cartão. Arrocha o cartão. Ô, cartão milagroso. Segura a bronca. O ruim é a dívida desse cartão, né? Mas aí eu sei disso porque eu sofri isso. Sofri na pele. Tudo isso que eu estou falando, tá certo? Então, assim, esses 3.100 que ele está guardando, que ele vai juntar em 12 meses, na verdade, ele não consegue juntar. Ele só está poupando para gastar na hora certa. É só isso. Ele só está se reservando. É uma reserva para que ele possa gastar, tá bom? Então, para ele ter esses R$ 3.100 disponíveis, ele vai ter que separar R$ 263 por mês. Então, ele vai pegar R$ 260 por mês, vai guardar em outra conta ou vai guardar na poupancinha. Por quê? Porque quando chegar na hora certa de fazer uma consulta, de pagar IPVA, de pagar IPTU, de comprar o material do menino, da menina, que tem 15 anos, né? 14, vai completar 15, ele vai ter o dinheiro. Ele vai ter o dinheiro para poder pagar o material escolar, para pagar o IPVA, para fazer a revisão da moto. Então, tudo que ele previu que ia gastar durante o ano, ele tem a reservinha para gastar. Não é poupança. Poupança, a gente poupa para guardar para depois. Esse é uma reserva que ele vai gastar no próprio ano. Vejam só que interessante, né?
Então, além da poupança que um dia a gente quer ter, primeiro, para ter uma poupança com dinheiro, 5, 10, 15 mil reais, se Deus quiser, vamos ter. Como? Primeiro, eu tenho que fazer a reserva do que eu já gasto durante o ano. Não é poupança, isso que ele está fazendo, essa reserva. Não é poupança. São gastos futuros que ele sabe que vai ter. Mais uma vez dizendo, tá bom? Então, a gente já calculou isso para ele. Ele tem essa parcelinha de R$ 263 que ele vai ter que reservar, tá bom? Vamos passar mais um pouquinho. Fizemos o passo 4. Chegou a hora. Já anotamos tudo o que nós gastamos, já sabemos o que vamos gastar durante o ano, a gente sabe mais ou menos quanto a gente recebe por mês. Pronto, chegou a hora de montar o orçamento. Chegou a hora da gente dizer qual é o nosso teto de gastos. Chegou a hora de a gente montar e dizer, é isso aqui que eu vou me balizar para gastar mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu vou tentar sempre manter meu teto de gastos assim, para mercado, assado para gasolina, para transporte. Então, é isso que a gente vai fazer agora para João. A gente já pegou a gente pegou os objetivos dele, pegou as receitas dele, pegou as despesas mensais dele, pegou as despesas extras, que ele sabe que vai ter, mas é esporádico, né? De vez em quando que ele gasta, em alguns meses. A gente já pegou tudo isso. Vamos montar tudo em um orçamento, em um teto de gastos. Vamos lá. Vamos montar a previsão de receita e a previsão de despesas por mês, que será indicado para a família de João acompanhar todos os meses. E assim eles conseguirem chegar em seus objetivos em 6 meses. Por que em 6 meses? Porque eles só vão fazer esse orçamento todo ano. E só faltam 6 meses até o final do ano. E lembra que o sonho dele é fazer o aniversário da filha em dezembro? Então, esse orçamento tem um objetivo. O orçamento é para que a filha tenha um aniversário de 15 anos. Por isso que esse orçamento dele só vai ser de 6 meses. Então, vamos ajudar ele a fazer. Vamos lá. Esse é o orçamento que a gente tem que preencher. É uma daquelas planilhazinhas que eu entreguei a vocês. Tá certo? Aonde? A gente vai pegar as receitas, vai pegar as nossas despesas e vai montar aqui, no caso de João. E aí a gente vai se espelhar em João para fazer o nosso. E é isso, irmã Giselda, que eu estou dizendo que eu faço com a irmã. Quando a gente souber quanto gasta dentro de um mês, pelo menos de um mês, a gente senta e monta isso aqui. Tá certo? Soma com a calculadora devagarzinho e a gente monta o nosso orçamento. Vamos lá. Então, lembrando, quais são os sonhos de João? Aliás, desculpe. Quais são a previsão de receita de João? Aquela primeira parte. Ele recebe 2.200. 2.200. E a mulher ganha entre 100 e 600. Tá bom? Então, Paulo, como é que a gente faz? Se a mulher dele não tem certeza de quanto recebe por mês, como a gente faz uma previsão disso? É uma média. A gente vê, depois de uns 3, 4 meses, vê qual é a média que ela recebeu. Então, a média entre 100 e 600 é 350. Tá? Então, a gente vai entender que, na maioria das vezes, ou na média, ela recebe R$ 350. Então, vamos somar os 2.200 mais 350, que é uma previsão. Lembra que é só uma previsão? Não é 100% de certeza, mas é uma previsão boa, que ela vai receber R$ 350 por mês. Então, vai dar quanto? 2.550. Essa é a receita do orçamento deles. Eles sempre vão buscar ter dentro de casa 2.550. Eles sempre vão buscar ter esses 2.550 por mês dentro de casa. Tá certo? Beleza, então vamos preencher nosso orçamento. Eu chego aqui, preencho, botei receita, 2.250. Dízimo, eu separei meu dízimo, R$ 255, 10%. Eu tenho também um pacto, a família fez um pacto de 2% de oferta. Quanto é? R$ 51. Tudo bem. E quando eu debito tudo isso dos 2.550, quanto é que eu fico?
2.244. Foi isso que sobrou. Esses 2.244 é meu limite de gasto, certo? Então, eu sei que todo o meu orçamento só pode chegar até 2.244. Até aí, tudo bem, pessoal? Que é o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que sobrou para eu gastar dentro de casa. É o dinheiro que me permitiu ter para poder administrar minha casa. Ok? Só dando um exemplo, tá bom? Até aí, beleza, né? Vamos agora preencher essa parte da despesa? Vamos lá. Mas antes de preencher as despesas, vamos olhar aqui para uma coisa especial. Vamos lembrar dos objetivos da família de João. O primeiro objetivo é sair das dívidas. O segundo objetivo é usar menos o cartão. E o terceiro objetivo é juntar R$ 2.000 em 6 meses. Como é que ele vai conseguir cada coisa? Eu botei aqui uma coisa em vermelho do lado. Para sair das dívidas, João, né, só tem a dívida do cartão, graças a Deus. Ele só tem a dívida do cartão hoje em dia. Para ele sair dessa dívida do cartão, qual é a solução? Não usar cartão. Mas ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem o dinheiro suficiente para fechar o mês. Então, o que é que ele tem que fazer? A cada mês, conseguir tentar gastar cada vez menos. Cada vez menos o cartão. A cada mês. Então, se ele tinha um cartão de 1.300, é para ser 1.000. Se ele estava em 1.000, é para chegar em 900 no outro mês. Então, é para cortar cada vez mais o cartão. O que é que vai sobrar no cartão dele? Somente a prestação da geladeira. Por quê? Porque a prestação da geladeira é uma coisa que tem que ser dividida no cartão, mas só por isso. O gasto com gasolina, com mercado, com essas coisas que já são dentro do mês, ele vai começar a diminuir sempre o cartão. Ah, não dá para ser de um mês para o outro. Não dá. Realmente eu digo que não dá, porque eu já tentei. Na verdade, eu consegui de um mês para o outro, mas eu não aconselho vocês. Como é que eu consegui? Eu tinha uma dívida de R$ 8.000 no cartão. E o interessante é que eles ainda deixavam, eu pagava o mínimo, né? E eles deixavam eu gastar mais. E aí aconteceu que era 14 era 15% por mês que crescia. Então, se eu devia 1.000, e aí no outro mês eu já devia 1.140. No outro mês eu já devia quase 1.500. Isso sem gastar nada, só de juros. É terrível. É terrível. É perverso. É uma cadeia financeira. Nos prende essa cadeia financeira. Então, o que é que eu fiz? Quebrei. Por isso que eu digo não aconselho. Eu quebrei meu cartão. E não sabia como ia fazer feira no mês. Foi uma decisão. Foi arriscado. E eu sofri por isso. Eu lembro que quando eu quebrei, uma prima de Elaine disse, tu é doido? Eu disse, eu fiquei, por isso que eu quebrei. Eu fiquei doido. Doido de não saber como pagar. Tinha que parar a sangria. E ela, eu sou doida não de quebrar meu cartão enquanto eu precisar. Eu disse, eu também, eu sempre precisei. O que eu vi é que eu não conseguiria pagá-lo. Eu quebrei. Estou precisando dele hoje. Então, dentro daquele testemunho que vocês já viram do vídeo, né, as entrelinhas e os pequenos milagres que Deus fez na minha vida são enormes. Eu chego a falar que faltou comida aqui em casa, e é verdade. Por quê? Porque a gente almoçava na casa de minha sogra, de Lúcia, de minha vozinha Hilda. E eram 2 anjos, e eles nos alimentavam. E não foi um mês, foi mais de 6 meses. Onde a maioria das refeições eram feitas dentro da casa de vó Hilda, de Lúcia, e elas fizeram sempre com muito amor. Foram 2 anjos que Deus colocou. Então, por isso que eu não aconselho. É muito abrupto quebrar um cartão que você ainda tem a necessidade dele. Mas, se você tiver uma bola de neve, aonde você tem que só pagar mínimo, pare, quebre e ligue para a sua operadora de cartão e refaça a dívida que está lá em parcelas e pague essas parcelas.
e veja outra forma de comer. Me perdoe dizer isso. O ruim é você ficar nessa prisão de só aumentar essa dívida de pagar o mínimo. Saia disso, tá? Não é fácil. Como eu disse, não é fácil. Mas, às vezes, é necessário para a gente não ficar pior do que já está. Tá bom? Então, voltando, estou falando de João. E aí, João tem outro problema. João tem que reunir R$ 2.000 até dezembro. Porque ele não quer pedir emprestado, ele quer ter até dezembro. Então, a gente fazendo uma conta rápida, R$ 2.000 dividindo em 6 meses, sabe quanto é que João tem que juntar por mês? João tem que juntar R$ 334 por mês. Então, ele tem que separar por 6 meses R$ 334 para poder fazer o aniversário da filha. Vamos ver se a conta fecha. Vamos fazer agora o que a gente falou. Então, vamos lá. Ele pegou primeiro as previsões das despesas do mês, depois e colocou aqui. E também aquela então, deixa eu ler aqui que aí eu vou explicar melhor. Ele pegou a previsão, né? Vamos pegar os gastos que ele anotou de um mês e vamos adicionar aqueles gastos anuais que a gente dividiu por 12, lembra? Que a gente disse, ele tem que separar tantos reais para IPVA, tantos reais. Então, a gente vai pegar tudo isso e colocar dentro do nosso orçamento, para a gente ter uma ideia de quanto ele vai gastar por mês. Não podemos esquecer do aniversário de 15 anos, de Ana, que é R$ 334. Então, vamos lá. Então, a gente fez aqui o orçamento dele. Deixa eu só fechar aqui a porta, um minutinho. Estamos acabando. O orçamento está acabando e o nosso tempo também. Quero acabar no 4h40 no máximo. Vamos lá. A gente já fez a parte da receita e a despesa a gente preencheu assim. A moradia, ele disse que gasta R$ 374 com internet, água e luz. Só que também ele tem que pagar o IPTU a cada ano. E aí ele vai fazer uma reserva, por isso que eu coloquei aqui do lado, de R$ 8 por mês. Por que R$ 8 por mês? Para que ele possa pagar o IPTU na data certa com o dinheiro dessa reserva. Ok? Reserva todo mundo entendeu, né? Então, por isso que existe a despesa do mês e existe o dinheiro de reserva. Por isso que tem 2 colunas. Educação, ele não paga mensalidade. Ana estuda ali no Marcos Parente, né? Então, não tem mensalidade. O que ele tem é um gasto anual com os cadernos dela, os lápis. E aí a gente calculou que se ele guardar R$ 32 na reserva, R$ 32 por mês, ele paga o material dela em janeiro. Então, ele vai botar na reserva R$ 32. Transporte, ele estava gastando muito, é R$ 500 por mês. Ele gasta, infelizmente, é isso mesmo, para levar a escola, para poder ir para o trabalho, Maria fazer suas coisas. Então, é R$ 500 de gasolina por mês. Mas ele tem que pagar IPVA, tem que fazer as revisões. Para pagar o IPVA e revisões, é mais R$ 57 que ele faz de reserva todo mês, ok? Lazer, é só os R$ 40 do Netflix. Saúde, lembra que ele gastou com oculista, com remédio, com tudo isso? Só que foi um gasto esporádico, foi uma coisa que não vai acontecer todos os meses. Então, como é que ele fez? Ele fez só a reserva de guardar R$ 167 por mês. E aí, ele guardando R$ 160 por mês, todo mês, quando ele precisar fazer uma consulta, ele vai ter o dinheiro. Quando ele precisar comprar um remédio, ele vai ter o dinheiro. Tá certo? Então, só fez a saúde, ele não botou no mensal, ele botou na reserva de dinheiro. Ótimo. Cuidados pessoais, ele não anotou, animais de estimação ele não tem. Mercado, ele gasta R$ 615 por mês. Alimentação fora, uma pizza, R$ 120, pelo menos uma vez por mês, ele quer manter isso, ele acha importante, sim, para o lazer da família, eles saírem pelo menos uma vez para jantar ou para almoçar, um domingo, seja o que for, mas pelo menos uma vez por mês eles fazem isso. E tem a parcela da geladeira, que é R$ 150 por mês, ok? E aqui embaixo eu botei assim, ó, aniversário de 15 anos, R$ 334 por mês. É uma lapada, mas ele não é o sonho?
Está aqui. É isso que ele tem que fazer para alcançar o sonho. Ótimo. E aí, quanto é que dá tudo, Paulo? Ó, esse gasto mensal deu quase R$ 1.800, 1.799. E esse dinheiro de reserva que ele vai precisar, que ele vai gastar, deu quase R$ 600, deu 598. Ele tem que fazer essa reserva. Será que a conta fecha? Ele Acho só que tem passou aí. 2.244, né? Mas ele Deu viu que uma ele passadinha. vou somar aqui, dá 2.397. Ele não tem dinheiro para fazer tudo o que quer. Então, se ele tem só 2.244 por mês, e o total das despesas dele, das reservas, deu 2.397, o que isso está indicando? Está indicando que ele vai se endividar. É isso que está se indicando, que ele vai gastar mais do que ele pode. Vai ter que Que o andar um pouquinho orçamento de pé. não está equilibrado. Então, o que ele vai fazer? Porque, ó, deixa eu fazer a conta aqui com vocês de novo. A receita deu 2.244. As despesas deu 2.397. Sabe quanto é o saldo? 153 negativo. Ele vai ter que arrumar R$ 153 a mais para poder fechar a conta. Ou ganhar mais, ou gastar menos. Aí vem as perguntas. Tudo bem. O orçamento de primeira, irmãos, nunca vai bater. Nunca vai bater. Sempre vai dar uma diferença. A gente geralmente vai colocar que gasta mais do que recebe. Isso é natural. Por isso que as famílias brasileiras estão endividadas. Essa é a realidade. Mas, aí vem, então como é que a gente vai fazer? Ótimo. A gente primeiro sabe onde está o problema, porque a gente anotou tudo que vai gastar e que gasta hoje. Então, a gente pode ajustar esse orçamento. Aí tenho 3 perguntas para vocês. A receita é essa, a despesa é essa. Eu tenho que arrumar R$ 153. Aí eu pergunto para vocês. João, tem que arrumar o dinheiro dessa diferença. Tem que ajustar esse orçamento. Todo mundo sabe disso, né? Aí eu pergunto, o que é que João deve fazer? Ele deve procurar ganhar mais, mas ele é assalariado. Fica de segunda a sexta trabalhando no emprego dele. Ele não tem como tirar dinheiro a mais. Maria, a renda dela, ela precisa cuidar da casa e a renda dela não é certa. E não tem como ela tirar mais do que R$ 350 por mês, até porque esses 350 já são incertos. Pode ser que em mês ela tire 100, em mês ela tire 600, mas a média é 350. Será que eles vão conseguir arrumar dinheiro rápido de um mês para o outro assim? Muito difícil, irmão. É muito difícil. Então ele descartou essa possibilidade. Ele disse: não, eu não consigo receber mais dinheiro, tenho que ser esses 2.200, tem que encaixar dentro disso. Ótimo. Aí eu faço a outra pergunta. Então, ele deixa de reservar o dinheiro para o IPVA, IPTU e material escolar e para a saúde, que ele sabe que vai gastar? Será que essa é a melhor alternativa? Não sei. É uma coisa que ele tem que se perguntar. Porque se ele deixar de fazer essa reserva, o que vai acontecer é que ele vai entrar em dívida de novo. Porque quando chegar esses meses, ele não vai ter o dinheiro para pagar. E aí ele entra na dívida. E um dos objetivos não era diminuir a dívida, ele não ter dívida. Para ele não ter dívida, ele tem que deixar aquela reserva. Para aquela reserva estar pronta para ser gasta quando chegar a conta. Aí ele disse: não, não quero mexer na reserva, porque eu não quero ter dívida. Ok. Aí vem a outra pergunta. Eu vou deixar de fazer o aniversário de 15 anos? Aí a menina começa a chorar.
Aí a mãe chora junto. Aí o pai chora junto, porque é um sonho das duas e dele também, enquanto família. Quando a gente restringe um sonho como esse, quão difícil é, como a gente não fica, como nosso coração não fica. Aí ele diz assim: não, a gente vai fazer de tudo, você vai ter seu aniversário. Ele vai trabalhar de domingo para fazer um bico aí. Olha, a solução chegando. E aí, E cortar uns chega uma gastos aí vozinha e às assim do vezes que é lado, um luxo. chega uma vozinha assim do lado e diz: olha quanto tu tá gastando com dízimo e oferta. Uma vozinha vem chegando bem mansa assim. Um pensamento que ele passou assim por ele. Aí ele vai lá ver quanto é que ele está gastando com dízimo e oferta. Primeira coisa que o inimigo coloca na mente mesmo. Aí ele volta, aí ele quer ver. Deixa eu ver quanto é que eu estou gastando com dízimo e oferta. Eita, eu estou gastando 255, mais 51 de oferta. Oxi, tá resolvido. Tá resolvido. Para que dizimar? Para que ofertar? Tá resolvido. Vai ter aniversário. Vou É porque pagar o tudo. saldo Tem negativo mais é dívida. 153, né? Vai ter aniversário. Aí eu pergunto, irmãos, ele vai dormir. E aí, ele é um crente. E ele conhece a palavra. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ler a Bíblia. E ele vai entender que ele só tem aqueles R$ 2.200 porque Deus o deu. Porque o Deus proporcionou. Porque o Senhor, que é dono de tudo, lhe deu saúde. Porque Deus, que é dono de tudo, lhe deu discernimento para poder trabalhar. Então ele entende que não pode, de maneira alguma, esquecer desse Deus que mantém ele até hoje. Então o que ele faz? O que todos nós temos que fazer, irmãos, quando fazemos nossos orçamentos? Orar. Em momentos como esse, onde a gente vê que gasta mais do que recebe, precisamos orar, porque tudo é importante, tudo precisa ser pago. E essas contas vão chegar. E a gente precisa fazer alguma coisa com elas. E as responsabilidades são muitas. E com muitas pessoas. A gente tem responsabilidade conosco, com nossas famílias, com nossos filhos, com nossos netos. E tudo é importante. Muitas vezes, quantas vezes eu não deixei de ir para o dentista para pagar uma conta? Quantos dentes eu não tenho mais porque eu priorizei? Eu não vou nem sorrir da gargalhada que aparece lá atrás dos buracos. Mas é a verdade. Quantas vezes a gente prioriza a nossa família e nos coloca em último porque é necessário. Mas Deus não quer que a gente fique para trás. Ele quer e nos enxerga como prioridade, cada um de nós. Então, irmãos, ele sabe o que é que o João tem que fazer? Orar. Orar muito e pedir solução ao Senhor. Porque o Senhor vai dizer: João, deixa de gastar com isso. Tenta ficar 6 meses sem Netflix. Tenta andar de bicicleta em determinados momentos para gastar menos gasolina. Tenta falar com Ana e compra uma bicicleta para ela ir para a escola de bicicleta, não precisar mais pegar mototáxi. O Senhor vai dar soluções. O Senhor vai derramar as bênçãos dentro do trabalho de Maria, que é o que dá para crescer. E, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. A palavra. Ele mesmo fala: provai e vede. Me provai. E ele fala: não me roubas, nem no dízimo, nem na oferta. E provai de mim, para ver se eu não derramo bênçãos, né? Sem medidas. Então a gente tem que ter fé. E para ter fé com isso, não tem
arma diferente do que nós mesmos provarmos. Então, não tenho o que falar para vocês mais do que eu já dei de testemunho. O que eu tenho que fazer é, faça o seu próprio testemunho. Ore ao Senhor, peça a Ele, e Ele dará. Tá certo? Ele vai dar uma forma da gente fechar esse orçamento. E eu vou fechar essa aula hoje com esse orçamento no negativo. Porque a gente tem que entender que depende de Deus. E Ele é quem faz tudo, Ele que faz o milagre. A gente faz toda a conta do mundo, mas só quem fecha é Ele. Tá bom? Irmão, deixa eu dizer Oi. uma coisa. Tem uma receita bem aí que ele não contabilizou. O 13º. Opa! Aí, gol Glória! O 13º já é a festa dela, rapaz. Já é a festa da Pronto, vida todinha. exatamente. É a festa da menina. Não é? Olha como a gente para pensar no Senhor, como as soluções vêm. Amém, irmã, é verdade. E não pode deixar de contabilizar, porque a gente tem que contabilizar tanto o que entra quanto o que sai. E aí, É. dentro disso, a gente faz o nosso A orçamento. receita anual, ela tem que entrar, né? Tem que entrar. Divide por mês e bota lá. Bota pro... Amém, irmã. Pensam. Olha aí, o Senhor já deu a provisão. O 13º vai sair e a festa vai Ou acontecer. deixa ele lá quietinho, só esperando. Só esperando. Não antecipa, né? Tem gente que antecipa o É, 13º. não, Então, mas se não vai não compensa, não. antecipar, olha que bênção. Tá vendo, irmã? Para fazer o seu orçamento, a irmã vai lembrar de várias soluções, tenho certeza. Você vai fechar ligeirinho. Que bênção. Pois bem, minhas irmãs, era isso. Eu quero que vocês primeiro anotem tudo, façam suas continhas sim. Aquelas que conseguirem fazer seu orçamento, como a gente montou essa de João, que façam. Se precisarem de ajuda, me chamem. Mas aqueles que quiserem, anote pelo menos um mês de todos os gastos da casa, que eu faça uma visita e a gente passa uma tarde ou uma manhã fazendo o orçamento com vocês, tá certo? Sem problema nenhum. A gente junto, com a maior descrição do mundo, dentro da casa de vocês mesmo, para não ter problema, não vai ser em grupo, não. Cada um fazendo o seu. Então, que Deus abençoe vocês. E aí, alguém quer fazer a oração para encerrar? Irmã Giselda? Kellen. Quer? Aí. Vamos, oremos. Grandioso Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, graça te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor que nos concede tudo que temos veio do Senhor e sabemos que nós dependemos de Ti, Pai. Obrigada por instruir irmão Paulo para nos ensinar cada vez mais como organizar os nossos orçamentos e que o Senhor abençoe cada um de nós para que assim a gente possa colocar em prática e conseguir, Pai, agir da melhor forma possível. Fica conosco, abençoe nossa família, nos livre e nos guarde de todo mal. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Amém.